Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão, o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Oi, minha gente! Estamos aqui em mais um episódio, dessa vez um episódio que muita gente estava aguardando. A gente vai falar do tão aclamado livro As 5 Linguagens do Amor, do autor Gary Chapman, ou Gary Chapman. Só que eu queria começar falando com vocês, né? Vocês já fizeram algum teste sobre linguagem do amor, para saber qual que era a sua linguagem do amor? Eu sei que já, né? Já fizeram, nem que fosse no sigilo ali, com aquela vergonhazinha, ou até com muita curiosidade, querendo falar a respeito, entender um pouco sobre quais são as suas linguagens do amor. E eu confesso que eu também já fiz algumas vezes, porque a gente tem que entender um pouco, né? Mas eu já fiz por curiosidade mesmo, para querer saber. E depois de muito tempo olhando isso, analisando esse tipo de coisa, pensando afetos, pensando afetividades, pensando dissidências, corpos marginais, eu cheguei à conclusão de que essa coisa de linguagens do amor é um tanto quanto suspeita, para dizer o mínimo. Mas eu queria dizer aqui para vocês o seguinte, que eu sei qual que é a sua linguagem de amor. E eu sei o que fez você estar aqui assistindo e ouvindo esse episódio e como isso fala da sua linguagem de amor. Sabe qual que é a sua principal linguagem de amor? É a fofoca. A sua linguagem de amor é a fofoca. Você é fofoqueiro porque está aqui para querer saber os babados acerca disso. E se a sua linguagem de amor é a fofoca, então estamos no lugar certo porque a minha também é. Então, vem comigo hoje para falar um pouco disso e como vocês acompanham, e para quem está chegando agora aqui no meu podcast, eu gosto de trazer abordagens que vão trazer uma visão mais ampla sobre o que a gente está falando, para a gente não partir só de vozes da minha cabeça, como talvez esse autor fez ao escrever o livro, e para a gente poder dialogar de um jeito um pouquinho mais aprofundado, pensando o que é cada questão, o que a gente está falando, do que e por que a gente está falando disso. E para fazer esse tipo de conversa, esse tipo de abordagem, esse tipo de comentário, eu quero então fazer um contexto amplo sobre essa ideia da linguagem de amor, falar um pouco dessa pessoa, falar o que estava acontecendo ao redor da psicologia, do mundo, quando isso foi publicado, falar como que isso se reflete no nosso dia a dia e a partir daí a gente vai conversando e trazendo muitas referências. Adianto, não estou preocupada com o tamanho que esse episódio vai ficar, não estou preocupada se vai ficar pequeno, longo, gigante, mas é um tema realmente interessante e que a gente precisa falar sobre esse assunto. De antemão, já convido, se inscreve aqui, segue o podcast, coloca lá nos sininhos a sua avaliação, se você quiser colocar 5 estrelas, caso você goste, faz isso, dá uma pausada aí no episódio, já vai lá e segue o canal aqui, o episódio, vai lá no meu Instagram, andreone.medrado, já segue também, compartilha este episódio e vários outros que você quiser para fazer esse episódio, esse podcast circular, e isso nos ajuda também a produzir mais e mais conteúdo. E se você quiser realmente apoiar esse projeto, se você quiser realmente fazer com que eu tenha mais insumos, porque a gente também vive no sistema, né? Insumos financeiros para poder contribuir com conhecimento, trazendo questionamentos e etc. Apoia esse episódio, apoia esse canal, tem um link aqui na bio, no Apoia-se. Apoia a gente, deixa lá sua contribuição, se quiser também pode contribuir de outras formas, é só entrar em contato. Ajuda a gente aí, vai? E se quiser fazer Pix, é muito fácil também. É medrado@usp.br e você pode mandar o valor que você quiser e nos ajudar, afinal de contas, amor não é suficiente, né? Amor não é suficiente para a gente manter a nossa vida acontecendo. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre o que seria esse trem aí das 5 linguagens do amor?
Para começar, vamos fazer um contexto mais amplo, sempre girando em torno aqui dessa obra, né? O livro As 5 Linguagens do Amor foi publicado ali no início da década de 1990. Ele foi lançado em um momento em que a cultura popular estava se tornando mais interessada em quê? Em autoajuda. Melhorias dos relacionamentos, crescimento pessoal, estava voltando o olhar da psicologia, das massas, do contexto histórico que a gente vivia, do neoliberalismo. Para quê? Para olhar para o indivíduo, para o sujeito, é quase uma análise focal. E ao unir conselhos de ordens práticas e com uma certa base espiritual e religiosa, sobretudo cristã, esse livro, não por acaso, encontrou um público muito grande. E o seu impacto pode ser entendido, por exemplo, no cruzamento entre o que a gente vai chamar de um crescente interesse por saúde mental, principalmente uma saúde pessoal e individual, o aumento de recursos acessíveis que focavam principalmente na solução para os desafios cotidianos das relações, dos relacionamentos, principalmente afetivos sexuais. E não é à toa que é nesse mesmo contexto que aparece esse livro, As 5 Linguagens do Amor. E esse autor, Gary Chapman, ele conseguiu, da maneira neoliberal, monogâmica, cristã, sintetizar muitas ideias que já estavam circulando no início da década de 90 e apresentar de uma maneira prática e acessível, e isso é muito importante, porque foi justamente esse modelo de fazer o livro que contribuiu para o sucesso duradouro que até hoje a gente escuta falar sobre isso. Mas quem que é então Gary Chapman? Ele nasceu em 10 de janeiro de 1938 em China Grove, na Carolina do Norte. Ou seja, hoje ele deve estar com seus 80 e poucos anos. Ele estudou teologia no Instituto da Bíblia, ele teve um bacharelado em artes, depois ele estudou antropologia, e ele cita isso no livro, né, como se fosse um discurso de autoridade, que ele estudou antropologia, viajou por vários lugares do mundo para entender como que o amor se dava em diferentes contextos. E também ele teve um mestrado em educação religiosa e doutorado em educação de adultos. Isso é muito importante. A gente está dizendo, então, de um homem branco, obviamente, estadunidense, que está ali falando a partir de um discurso que pressupõe conhecimento, que pressupõe um saber, que pressupõe um lugar localizado de alguém que sabe realmente o que está falando. E embora eu que vos falo, lanço mão certas vezes no discurso de autoridade que é: eu fiz psicologia, depois eu fiz meu mestrado em neuroendocrinologia com a parte dele lá na Europa, depois eu fiz graduação em psicologia e doutorado em psicologia na USP, e isso possa supor que eu saiba o que estou dizendo, e espero saber pelo menos um pouco. Eu já digo, não acreditem em mim só porque eu estou falando o que eu estou falando e eu venho de onde eu venho. Vão lá, pesquisem além do que eu vou falar aqui, pesquisem coisas por vocês e construam uma opinião baseada em outras evidências, em outros fatos. Lembrando que experiência individual não corresponde necessariamente a uma teoria geral. A experiência individual ela é muito importante, a escrevivência, o olhar para nossas experiências cotidianas, mas generalizar é sempre um risco que a gente corre. Então vamos manter a nossa calma, tá bom? E aconteceu um fato interessante na trajetória de Gary, que foi a seguinte coisa: enquanto ele estava lá, prestes a sair como missionário na Nigéria, a esposa de Gary adoece. E quando ela adoece, ele decide que então ele ia ficar nos Estados Unidos, e aí ele se torna professor na Winston-Salem State University. E esse lugar onde ele vai ocupar, atuando enquanto uma pessoa que está ali dentro da universidade, nesse lugar de enunciação de poder, vai fazer com que legitime ainda mais. Só que tem um detalhe. Em 1971, Gary se torna pastor na Igreja Batista da Carolina do Norte. E o que ele faz ali? Ele vai atuar como conselheiro matrimonial. Ele vai dar palestras em diferentes cidades, vai organizar seminários sobre o tema e sobre relacionamentos, e ele vai hospedar o programa de rádio A Love Language Minute. Ele também é diretor da consultoria Marriage and Family Life. E essa é uma organização, não por acaso, dedicada ao bem-estar da família e do casal. E é lá, em 1992, que ele vai então escrever As 5 Linguagens do Amor. E esse livro, ele explode, ele se torna um best-seller, vendido em mais de 11 milhões de cópias e traduzido para mais de 50 idiomas. Por que
que esse livro vai conseguir tudo isso? Porque esse livro, ele realmente traz uma linguagem simples, ele usa muito torná-lo-ei, dizê-lo-ei, essa linguagem mais culta em alguns pontos, que pode ser uma questão de tradução também, mas ele vai ali trazendo exemplos cotidianos, coisas do dia a dia, que aí também tem um grande problema, né? Então esse livro, As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, ele vai ser publicado lá em 92, no contexto de um período de transformação e de diversificação dos campos das ciências humanas, da religião e particularmente nos estudos sobre relacionamentos, psicologia e, não por acaso, teologia cristã. A ideia de que existem mesmo 5 linguagens do amor pelas quais as pessoas expressam e recebem amor, ela não é baseada necessariamente em questões científicas, mas ela é baseada nas observações de Chapman ao longo da sua carreira como conselheiro matrimonial. E aí ele percebe que muitos casais tinham dificuldades em se conectar emocionalmente. E, segundo Chapman, não era por falta de amor, era porque eles não estavam falando a mesma linguagem no que se refere à expressão afetiva. Então, gente, vamos pensar como que a gente analisa essas ideias e por que isso aconteceu. E eu não sou uma pessoa historiadora, não sou uma pessoa ali que fiz uma graduação nem nada nas histórias, mas eu gosto de história, eu gosto de saber o que está acontecendo no mundo, quais são as narrativas que estão circulando no mundo quando certas coisas acontecem, porque seria desonesto eu chegar aqui em vocês e falar para vocês, olha gente, o livro é ruim por isso, 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 ele é chato, ele blá blá blá. Poderia ser um conteúdo? Poderia, mas eu acho que para enriquecer o trabalho, para enriquecer a nossa observação e para contribuir, né, de alguma forma para a psicologia contemporânea, para pessoas que estão aqui escutando e que são pessoas que são psicólogas, psicanalistas, psiquiatras e que estão atendendo outras pessoas. E além disso, né, nós enquanto pessoas no cotidiano que estamos nos relacionando, que estamos amando, que estamos vivendo a tensão que é ser um ser humano em sociedade e disputar narrativas afetivas, questionar os afetos e amar e se relacionar. Acho que trazer um contexto do que acontecia na época e como que isso influenciou a popularidade desse livro, por que que hoje, mesmo pessoas que nunca leram um livro, que não fazem nem ideia de quem que escreveu e de porquê, vão lá no Google, jogam quais são as minhas linguagens do amor. E ao jogar lá no Google, vai obter lá um diagrama com as suas linguagens do amor, aquela que é mais ou menos, e não por acaso algumas pessoas vão escolher parcerias baseando-se nesse critério chamado linguagens do amor. Muita gente também faz vídeos falando sobre, querendo dizer para vocês, olha, sua linguagem do amor é essa ou essa, são 5, né? Eu vou falar sobre elas. É importante a gente pensar o que nós estamos pensando quando falamos de linguagem de amor e por que que isso chegou onde chegou. Então, vamos falar um pouco sobre história e popularidade desse livro? Vamos pensar sobre esse assunto e falar a seguinte coisa, né? O sucesso de As 5 Linguagens do Amor, ele se deve, como a gente falou, uma abordagem prática por um lado, acessível por outro e que dialoga com questões existenciais das pessoas. Então, Chapman organizou as observações dele de uma forma até simples e fácil de entender. O livro ele é realmente curto, ele é fácil de compreender e vai permitir que casais de diversas origens pudessem aplicar seus conceitos. Mas aqui eu falo diversas origens entre 77 mil aspas. As origens seriam talvez em relação ao gênero, alguns países que ele supostamente visitou, etc. Mas é muito evidente nos exemplos e na fala que são pessoas heterossexuais, eu ia falar monossexuais, né, mas também seria isso, pessoas heterossexuais, cisgêneras, pessoas de classe média e, não sei, arrisco dizer até que pessoas brancas. E não por acaso, o livro não apenas foi adotado por leitores comuns, mas também por terapeutas, pastores e conselheiros, o que obviamente ampliou a disseminação do livro. Se ele é falado só numa rodinha de bar, é uma coisa, mas ele é falado nas terapias, ele é falado em programas de TV, a gente vai ver isso, como que os programas se apropriam dessa onda, e a gente vai ver que lá em 92, o que está emergindo é a cultura da autoajuda. E essa coisa de centrar o sujeito na autoajuda vai ampliar tão grandemente essa noção e vai trazer tão forte a ideia de que problemas complexos de relacionamentos podem ser resolvidos com uma fórmula ou um modelo, vai garantir
o sucesso do livro. Aquelas coisas de autoajuda, né? 12 passos para você ser uma pessoa melhor. 12 passos para conquistar o seu objetivo. As 5 linguagens do amor para você ser uma pessoa feliz no seu relacionamento. Tem um texto, e lembrando que tem aqui na descrição referências bibliográficas introdutórias para vocês pensarem a respeito do que eu estou falando aqui, né? Para não ficar só na minha fala também. Mas tem um texto da Daniela Borja Bessa que chama A Literatura de Autoajuda Cristã e a Religiosidade Popular. E Daniela vai falar a seguinte coisa, abre aspas, essa literatura que se expande após 1980 não apenas parece captar as necessidades dos leitores, mas também propõe solução para elas. A apropriação dos textos nas comunidades de fé cristãs obedece a critérios muitas vezes inconscientes pelos fiéis. Se pensarmos na religiosidade popular, vamos perceber que os textos valorizados são aqueles que apontam para a fragilidade e as carências socioafetivas humanas e oferecem respostas para elas, o que a literatura de autoajuda cristã promove de forma muito efetiva. Fecha aspas. E é aqui, né, que está esse grande negócio, é aqui que está essa grande coisa em que esse livro ele vai se popularizando a partir disso, porque ele dialoga com esse movimento de autoajuda, como a gente viu que lá em 1980 começa a ter mais peso, começa a ter mais influência sobre a leitura das pessoas. Livros de autoajuda, começar pela Bíblia, são livros assim que vendem muito, e vendem muito mesmo. Por quê? Porque ele dialoga com questões existenciais da população. E além disso, esse livro, As 5 Linguagens do Amor, ele refletiu o momento em que a psicologia popular estava se tornando mais prática, como a gente falou agora há pouco, e mais acessível ao público em geral, com muitos autores oferecendo ferramentas simples para melhorar aspectos muito complexos da vida cotidiana. Por exemplo, comunicação, intimidade, e aqui eu acrescentaria subserviência, reforçamento dos papéis de gênero, reforçamento da devoção a uma entidade, alguma coisa, e aquele comportamento e aquela narrativa protocolar. Você faz isso, 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 e vai acontecer o que você precisa. Se não acontecer, sinto muito, chapa, o problema foi seu. O problema é que você não prestou atenção, você não fez direito, a linguagem não é a mesma. E é aqui que entra os pontos que eu quero falar muito bem hoje e pensar sobre. Mas aí a gente vai dando umas voltas, né? A gente está falando que lá em 1980 surge toda essa cultura da autoajuda, mas e como que a psicologia acontecia ali nas décadas de 1980? Como que a gente vai pensando a psicologia, que é uma área muito importante? Essa semana mesmo eu li um artigo de como que tem uma psicologia cristã também, que é uma psicologia muito voltada, inclusive, em processos de conversão sexual, que é essa psicologia que quer fazer a cura gay. É uma psicologia que vai colocar a Bíblia como referencial teórico e as outras referências teóricas que a gente tem, científicas e de outros âmbitos, elas vão ser cooptadas para reforçar um ideal religioso. E aí que entra também, né, junto com tudo isso, como que, apesar de existir toda uma questão religiosa de autoajuda, como que a psicologia está acontecendo? Na época em que As 5 Linguagens do Amor foi publicada, a psicologia passava por uma fase de uma certa consolidação de algumas correntes teóricas e o avanço de algumas abordagens práticas e terapêuticas, virando livro, virando séries, virando debates públicos e assim por diante. E eu vou trazer aqui 3 principais tendências, ou até 4, né, tendências ali da psicologia que acontecia nessa época para a gente pensar. Em primeiro lugar, vou trazer aqui a psicologia humanista. Ela foi fortemente influenciada por Carl Rogers e Abraham Maslow. Olha, gente, eu não sei falar os nomes corretamente, então, né, vamos lá. Essa abordagem ela já era consolidada antes disso e ela focava no crescimento pessoal e na autorrealização. Por exemplo, lá em 1943, esse psicólogo Abraham escreveu, né, a sua tese que chama Uma Teoria da Motivação Humana. E isso dialoga muito com o que Gary Chapman vai falar, né, porque o conceito de Chapman de que é importante entender e atender, isso é necessário, atender as necessidades emocionais da outra pessoa, dialoga com a ênfase humanista que foi construída a partir da leitura dessas teorias e em empatia, compreensão. Por exemplo, Carl Rogers vai tratar a terapia centrada no sujeito, introduzindo a crença de que a terapia deve ser voltada à pessoa. Rollo May
conhecido por sua psicologia do desenvolvimento humano, também vai ser uma pessoa muito lida, e Viktor Frankl vai defender que a maior motivação do ser humano é a busca por um sentido de vida. O que até aí tudo bem, né? Mas isso vai ter um impacto muito grande em como isso vai ser utilizado, e eu não estou fazendo a crítica a estas teorias, a gente pode fazer um outro comentário, outro momento da vida, sobre cada teoria dessa, cada abordagem, mas a questão não é que eu estou criticando necessariamente essas abordagens, eu estou falando que essas abordagens, conforme elas vão se popularizando ali na década de 80, 90, a própria ideia de relacionamento vai beber dessas fontes e vai fazer essa nova leitura. Um outro exemplo é a teoria cognitivo-comportamental. Ela estava se tornando cada vez mais dominante naquele momento. E o que ela tem que seduziu essas pessoas da autoajuda e o próprio autor, por exemplo, é que ela oferece uma abordagem estruturada e prática para lidar com problemas emocionais. E embora a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, não tenha um foco nas questões emocionais como o Chapman vai trazer, não é um foco tão forte assim, ambas abordagens compartilham a ideia de que mudanças nos comportamentos e na comunicação pode transformar a dinâmica dos relacionamentos. E isso, né, gente, essa coisa de que faça isso e vai acontecer aquilo, é uma prática muito importante, tanto no coach, tanto nessa vida, tanto na produção do que é esperado de um jeito certo de amar, protocolar. Isso também é sobre higienizar comportamentos, que a gente vai comentar daqui a pouco. Uma terceira tendência, uma terceira abordagem, tem a ver com a psicologia positiva. Lá nos anos de 1990, essa tal psicologia positiva é promovida principalmente por Martin Seligman. Ela vai começar a ganhar força, com foco principal em um ponto, o bem-estar. E além disso, nas emoções positivas, na satisfação relacional, temas esses que também vão ecoar no trabalho de quem? Do queridinho Gary Chapman. E para vocês terem ideia, como professor de psicopatologia, o Martin Seligman, ele certa vez se perguntou a respeito da tendência da ciência psicológica em focar, né, os seus estudos só nas doenças, só nos aspectos disfuncionais, desconsiderando aspectos positivos do desenvolvimento. Até aí tudo bem. E foi a partir daí, da década de 90, que os seus questionamentos começaram a dar origem a uma nova corrente que intitula-se psicologia positiva, que foca nas partes boas das coisas, que foca nas partes positivas dos relacionamentos, das emoções, e aqui a gente já vê esse trabalho social, epistemológico, de querer lidar com as coisas nesses opostos, né? No bom, no ruim, positivo, negativo, como se existissem apenas esses polos, mas a dicotomia ela é parte do sistema colonial, do sistema capitalista, do sistema neoliberal. Ela precisa atuar nestes campos para promover essa disputa de narrativas. E a partir disso, né, dessa psicologia positiva também, que eu suponho que Chapman bebeu muito dessa fonte, ele vai focar nas linguagens do amor e a gente vai ver como algo que deve ser olhado do lado bom das coisas. Não importa o problema, não importa a merda que tá o seu relacionamento, não importa a porcaria de relacionamento que você está vivendo. Vamos achar um jeito positivo de resolver isso? E aí, gente, entre os babados, né? Mas para a gente fechar aqui a área da psicologia, quando a gente olha também uma quarta abordagem, uma quarta tendência, ela vai focar sobre relacionamentos e conexões emocionais. A década de 90 é a década, vocês estão vendo, né? Ela também percebeu nessa década, foi uma década que trouxe o aumento do interesse na terapia de casais. O aumento do interesse na terapia de casais foi fundamental para que isso acontecesse, e no livro As 5 Linguagens do Amor, é basicamente terapias de casais brancos. É basicamente isso, né? E estudo dos relacionamentos humanos. Um nome que fala sobre essa tendência, que é John Gottman, um pesquisador e clínico psicólogo americano, ele fez um trabalho extenso ao longo de pelo menos 4 décadas na previsão de divórcios e estabilidade conjugal, né? Contribuindo para quê? Uma onda de interesse em técnicas de melhorias de relacionamentos. É basicamente isso. A tendência psicológica das décadas de 90 está querendo propor soluções rápidas e práticas e praticáveis para as relações daquele período. E isso foi há mais de 2 décadas, mais de 3 décadas, né? 1990, a gente está em 2024, e eu pergunto para vocês que atendem e vocês que também são atendidos. Vocês percebem na clínica e vocês levam para as terapias de vocês questões sobre casais?
Eu, pelo menos, vejo muita gente querendo soluções para os seus relacionamentos e não é o nosso papel solucionar relacionamentos, né? A gente propõe uma maneira da pessoa se escutar, da pessoa nomear as relações e ela entender o que está por trás da cena. Só que isso dá trabalho, isso exige um movimento interno, exige uma apropriação da sua narrativa e um reconhecimento dos seus problemas ou das suas próprias dificuldades, não necessariamente problemas. Só que o que é mais fácil? Eu te dizer, olha, você precisa pensar nisso, o problema pode ser alguma prática que você faz, você tem questões relacionadas à sua formação pessoal, à sua infância, traumas, medos, inseguranças, e vamos olhar para cada um deles e tentar encontrar o que produz o seu modo de ser hoje e como que a gente encontra um lugar de menos sofrimento psicológico. O que é mais fácil, falar isso ou falar para vocês, olha, faz isso, isso e isso durante 3 semanas, que Chapman fala muito isso no livro, faz isso por 3 semanas e você vai ver que a sua vida vai melhorar. Eu acho que você vai tentar fazer isso, né? E é aí que entra essas questões, né? Uma psicologia, uma psicologização das relações afetivas, produzindo desde 1990 com mais intensidade, não quer dizer que antes não tinha, mas ali é um período que está concentrando essas mudanças, com também a maior popularização um pouco antes, né? Da televisão, da internet e de todos esses fenômenos que vão acontecendo e vão produzindo o quê? A difusão das narrativas hegemônicas. E daqui a gente vai pensando como que a gente olha para também o que acontecia na psiquiatria, na neurociência, nas ciências da mente, naquele mesmo período de 1990. É importante, como eu disse, pensar em várias vertentes, não é mesmo? E o que dizia? Por exemplo, quando a gente fala de tratamento do estresse e saúde mental. Em alguns ramos da psiquiatria, lá nos anos de 1990, esses ramos foram marcados por avanços muito importantes no uso de quê? Medicamentos psicotrópicos, antidepressivos, por exemplo, ansiolíticos, estabilizadores de humor. A gente vai viver aquela época da Ritalina, aquela época do Rivotril, onde dá para controlar certos comportamentos, dá para a gente desacelerar pessoas, dá para a gente fazer um certo enquadramento, uma trazida. A gente vai trazer pessoas para uma certa normalidade. E ao mesmo tempo que acontecia isso tudo, uma crescente conscientização sobre saúde mental contribuiu para a busca por soluções mais práticas e imediatas do sofrimento emocional, como, não por acaso, popularização de livros de autoajuda. É sempre um flerte muito ambíguo, né? Por um lado, a gente quer entender a saúde mental, entender os aspectos do cérebro, entender essas questões todas, mas por outro, a gente também tem pressa, porque o capitalismo, a modernidade na qual a gente se encontra, ela tem a pressa e a velocidade como uma das suas características mais marcantes. Temos que acelerar tudo, 24 horas não é tempo suficiente, uma semana passa piscando. A gente tem que encontrar métodos e estratégias para que isso aconteça rápido. A velocidade é a marca do nosso tempo. E aí a gente vai ter contribuições da ciência, mas vai ter também apropriações de outras tecnologias, como o livro de autoajuda, o crescimento das igrejas também. Em cada esquina que a gente vai ter uma igreja, cada lugar que a gente vai abre uma nova igreja, a religião, né, cristã, principalmente protestante, neopentecostal, vai ter a teoria da libertação, a teologia da libertação. Vão existir várias promessas ali religiosas de como você controlar o seu casamento, porque o casamento, como eu falo sempre aqui, né, a gente está num bloco de não monogamia, o casamento ele não é só sobre parceria, sobre a pessoa, é sobre controle da população. Como que eu faço para as pessoas se encaixarem também no modelo capitalista de produção? A gente constrói casais e relações que vão reproduzir isso nas suas criações, nos filhos e etc., para que o sistema se alimente constantemente de pessoas focadas em praticidade, objetividade e não necessariamente em um autodesconhecimento, né? A gente quer um autoconhecimento, mas a gente também tem que desconhecer certas práticas para continuar vivendo. E é nesse inteirinho, nesse caminho todo aí, nesse percurso, que a gente vai ter ali o avanço na neurociência. A década de 1990, para quem tiver curiosidade de pesquisar um pouco mais, pode pensar lá direitinho, vocês vão ver, é a década do cérebro. Vai ter ali uma compreensão crescente na questão do cérebro, dos transtornos mentais por meio da neurociência. Não é a época que se constitui o DSM, que é o Manual de Estatísticas de Transtornos Mentais, nem o CID, né, que também é a mesma ideia,
mas eles vêm antes, mas é ali que vai começar a ter uma crescente sobre isso. Sobre esses assuntos do cérebro, como que o cérebro controla o comportamento, tanto que é muito comum falar, segundo a ciência, o cérebro tem isso, o cérebro de uma pessoa quando está dormindo, o cérebro de uma pessoa apaixonada, o cérebro da pessoa quando morre, e assim por diante, né? E embora o trabalho de Chapman não fosse de jeito nenhum baseado e embasado numa abordagem neurocientífica ou sequer científica, havia também um crescente interesse em como os relacionamentos influenciavam o bem-estar emocional e mental, que é áreas onde o trabalho vai ressoar. Então é isso, né? A gente está falando de anatomia, neuroanatomia, de psicologia, de comportamento, performatividade, e tudo isso vai influenciar por que esse livro vai crescer. E vocês já devem ter ouvido falar também sobre teoria do apego. A teoria do apego, que ela já havia sido formulada bem antes por John Bowlby e Mary Ainsworth, ela vai continuar a ter um impacto forte na compreensão dos relacionamentos. Sabe aquela coisa de apego seguro, apego inseguro, etc. Isso ainda continua sendo muito vigente a partir da etologia, da psicanálise e assim por diante. E a ênfase de Chapman em necessidades emocionais e em como as pessoas se sentem amadas pode ser vistas como se fosse uma extensão popular dessas ideias de apego. As teorias do apego que eu falei de John Bowlby e da Mary Ainsworth, eu acho que é uma teoria interessante, vale a pena a gente olhar, ela fala muito sobre modos como a gente se relaciona, não dá conta de falar de todas as pessoas, de pessoas trans, de pessoas negras, de pessoas gordas, tem uma carência muito grande por conta da hegemonia onde ela é produzida, mas ela é interessante. O que acontece com Gary Chapman é que ele vai fazer uma popularização dessas noções, ele vai estender essas noções de apego, colocando linguagens de amor como um referencial. E aqui, né, passado pela psicologia, psiquiatria, neurociência e blá blá blá, que não é só blá blá blá, são coisas importantes, mas que a gente viu como que isso influencia, mesmo a gente não se dando conta, aí tem também uma coisa muito importante, que é nada mais, nada menos do que a teologia e os conselhos matrimoniais cristãos, que também nessa época de 1990 vai ter assim uma efervescência, vai ser um negócio muito marcante. Como a gente falou aqui, né? Vocês lembram? Gary Chapman, ele é pastor batista. E a sua teologia, sem sombras de dúvidas, basta você ler a primeira parte ali do livro, ela influenciou profundamente o desenvolvimento desse livro. E lá, nos anos de 1990, essa coisa de teologia cristã sobre casamento estava, assim, imersa em debate sobre o papel dos gêneros e as responsabilidades dentro do casamento. De novo, é a monogamia também sustentando a noção, sustentando o ideal de que as pessoas devem cumprir um papel de gênero. A monogamia, além de ser uma questão sobre produção afetiva, é uma produção de performances sociais que vão sustentar os discursos vigentes de cissexismo, do patriarcado, do machismo, da misoginia e, por outras extensões, a questão racial, a questão de corporeidade, a questão de classe e muitas outras coisas. Então vai surgir coisas como a teoria evangélica do casamento. Nos círculos evangélicos, o casamento era visto como um espaço sagrado, onde o marido e a mulher tinham papéis complementares. Óbvio que a gente sabe que não tinha nada de complementar nisso, né? O homem tinha um papel central de providências e de conforto e autoridade, e a mulher tinha ali o seu papel de servidão e de agradar o marido. É isso, não é complementar. Só que esse autor, Gary Chapman, ele vai abordar a questão de como demonstrar amor dentro desse modelo patriarcal, capitalista, monogâmico, provendo a compreensão mútua, em vez de uma imposição de deveres baseados em papéis de gêneros tradicionais. Pelo menos essa era a ideia que ele tinha. Só que no fundo mesmo, o que vai acontecer é que não tem uma compreensão mútua, tem uma compreensão unidirecional para o único objetivo, a manutenção do casamento, até que a morte o separe, na saúde, na doença, etc. Mas e na liberdade? Onde fica toda a questão? Não tem liberdade. Não é sobre terminar a relação, não é sobre escolher, querer ou não continuar. É sobre como manter aquela relação, como continuar aquela relação. Tem papéis ali, tem falas no livro onde Gary vai trazer exemplos de como uma pessoa percebia que seu casamento estava muito fraco. A mulher geralmente percebia que o homem não conversava com ela, o homem não estava presente no casamento. Ela tinha que ficar pedindo muitas vezes para ele fazer uma coisa e ele não fazia. E o aconselhamento dado é que ela precisaria entender a linguagem de amor dele.
Ela precisaria entender o que ele queria e, em vez dela ficar cobrando muito, ela tinha que começar ela a agradar ele, para que ele, se sentindo amado, ele queira retribuir esse amor para ela. E tem até um episódio que é contado no livro, logo no começo, sobre ela querer muito que ele pinte o quarto dela. Um quarto das crianças lá. E ela já pediu isso pra ele 1000 vezes. E ele ficava lá pintando, limpando o carro, lavando o carro várias vezes. E ela falava, em vez de fazer isso, por que você não faz o que eu pedi 1000 vezes? Blá, blá, blá. Aí ela vai pedir conselho pro grandioso Gary Chapman. E ele vai falar assim pra ela, olha, em vez de você ficar aí nesse lugar de só cobrando, só insistindo e deixando talvez ele aborrecido, por que você não começa a elogiar o que ele tá fazendo? Por que você não elogia ele quando ele coloca o lixo pra fora, quando ele faz as pequenas coisas? Por que você não toca mais no assunto do quarto? Porque ele já sabe, a questão não é ele saber, ele já sabe que você quer que faça isso. A questão deve ser outra. Então foca em elogiar, em agradar, etc, que você vai ver que ele vai fazer isso por você. Dito e feito. Passou um tempo, ela elogiando, ai, muito obrigada por ter colocado lixo, ai, muito obrigada, nossa, seu carro tá ficando lindo, maravilhoso, você é incrível. Depois de um tempo, quando ela vai ver, ele tá lá pintando o quarto. Gente, eu preciso comentar sobre isso? Não, né? É uma questão de reforçar o lugar patriarcal de novo. E como eu já mencionei algumas vezes em vários episódios, eu fui da igreja por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, até os 26 anos, mais ou menos. Eu tinha cargos, eu tocava na igreja, eu sonhava com um casamento, tanto que eu me casei, né, nessa perspectiva religiosa, e as pessoas sempre acharam que o meu casamento era uma coisa meio estranha, porque a gente tinha uma certa fluidez e liberdade que não via nas outras relações. Perguntavam até se a gente se amava mesmo, né? Porque a pessoa podia viajar sozinha, porque eu fui viajar para fazer o meu mestrado fora sozinha e etc. Só que eu percebia que tinha muito esse papel. Tem um evento na Congregação Cristã no Brasil que chama Reunião para Mocidade. Acontecia todo o primeiro domingo de cada mês, e esse domingo de Reunião para Mocidade era nada mais, nada menos do que um lugar, primeiro, para aconselhar a juventude que quer se casar, como se relacionar, reforçar os papéis de gênero, reforçar as ideias, e também era um lugar onde as pessoas se conheciam, onde tinha as despedidas de casamento, onde as pessoas iam lá na frente, no microfone, contar como que foi as coisas que Deus preparou para os seus casamentos, buscar a palavra de Deus para saber se aquela pessoa era a pessoa prometida para ela ou não. Enfim, isso fala sobre o segundo tópico aqui, que primeiro foi teologia evangélica do casamento e agora sobre aconselhamento cristão. Isso realmente é uma prática vigente e institucional. E o aconselhamento cristão, nesse período, estava cada vez mais interessado em integrar psicologia moderna e doutrinas cristãs. Sem sombra de dúvida, isso tinha um objetivo, entre aspas, ajudar a resolver problemas com uma abordagem baseada na fé. E é nesse caminho que Chapman vai olhar e vai pensar, como eu posso atuar nisso, né? E ele propõe um preenchimento dessa lacuna, oferecendo uma estrutura que podia ser aplicada tanto por casais religiosos quanto casais não religiosos. E aí que entra, né? Quando você oferece algo que pode ser consumido pela massa de modo geral, não só pela cristã, embora fale muito do cristianismo, mas por todas as pessoas, a gente vai ver essa popularização imensa em torno desses construtos do que é o jeito certo de amar e manter um relacionamento. E o que também estava acontecendo nesse período de 1990, que é perto de quando o livro foi publicado? A teologia cristã estava enfrentando o crescente ou a consequência do crescimento do movimento feminista. O movimento feminista que questionava justamente essas ideias tradicionais de submissão e liderança masculina no casamento. E aí o trabalho de Chapman faz uma crítica a esses papéis, e uma crítica, entenda assim, né? Ele faz uma crítica a essa liberação muito grande dos papéis. Não é que vamos liberar e cada pessoa faz o que quiser. Na verdade, não. Ele não critica necessariamente os papéis de gênero, né? Pelo contrário, o foco dele é numa suposta reciprocidade e na fantasiosa compreensão mútua, que vai tentar sugerir uma abordagem mais equilibrada. E com isso a gente vai percebendo, né? Embora ele tenha falhado miseravelmente nessa proposta de um suposto equilíbrio, a população geral adere bem a essas técnicas, né? Aderiu super bem, que a gente vê isso até hoje, e nessas técnicas que são aparentemente práticas sobre como tentar resolver conflitos. Elas são aparentemente práticas porque, por um lado, elas são factíveis no sentido de serem colocadas em práticas, mas não são práticas que realmente resolvem conflitos. E uma coisa que eu acho importante dizer, soluções que são apresentadas como muito fáceis, muito rápidas,
como um caminho mais curto, mesmo que exijam o apagamento e a higienização emocional, justamente por serem com essa noção de facilidade, elas tendem a aderir com mais força no imaginário coletivo, principalmente quando ela mantém relações de poder que são construídas ao longo da história e, por exemplo, o poder patriarcal e branco. E além disso, né? Às vezes a gente prefere acreditar que o problema está na outra pessoa do que olhar para o espelho e perceber que nem tudo se complementa, nem tudo se sustenta e que nem toda diferença ela precisa ser homogeneizada para que as pessoas coexistam. E eu tenho uma suspeita. Sempre que algo precisa ser homogeneizado, né, tornado igual, sempre que algo tem que ser simplificado demais para caber num modelo único, alguém vai perder algumas partes de si, alguém vai perder coisas, alguém vai deixar, alguém vai ceder para poder se encaixar na parte mais dominante. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra colonialismo? Isso te lembra dominação, violência? Lembra patriarcado, cisnormatividade, racismo? Para mim, lembra muito. E aqui a gente pensa, né? Poxa, então não é só sobre um livro. Não é só um livro, não é apenas um livro. É o discurso que esse livro propõe. É o discurso que esse livro está sugerindo para as pessoas e o discurso que está por trás de tudo isso que fez justamente o livro se popularizar. Essa linguagem acessível, esse contexto histórico que promove esse impulsionamento do livro, a abertura para as TVs, para as mídias e para todos os lugares, para as rádios, para publicações e até para universidades e clínicas. Tudo isso tem muito a ver com como esses conceitos chegam até nós, como a gente adere tão fortemente a isso tudo. Então, só mais uma parte antes da gente entrar no livro mesmo, eu quero falar de um outro momento que acontece a partir da década de 90 na nossa sociedade. Aqui no Brasil, por exemplo, eu vou trazer alguns exemplos de como programas de televisão popularizam a ideia sem necessariamente falar da ideia em si, porque não é só sobre as 5 linguagens do amor. O centro da ideia, da discussão, como vocês já devem ter percebido, é como que este discurso, como que essas noções e como que essas abordagens falam sobre a manutenção do amor romântico, a manutenção da monogamia, manutenção de como deve existir um jeito certo de se amar, né? Como que eu faço para conquistar o amor da minha vida? Como que eu faço? E aí a gente lembra de novo de Adriana Ventura sobre a questão de ser a pessoa escolhida. Como que eu faço para ser a pessoa escolhida? E como que eu faço para escolher bem? E aí a gente tem na década de 90, principalmente pela televisora SBT, o programa Chaveco, que é um programa sobre namoro. E tem aquele outro programa também lá de 1994, que durou até os anos 2000, que é o programa Em Nome do Amor. Vai dizer que você nunca ouviu aquela frase famosa, né? É namoro ou amizade, que Silvio Santos falava. Isso tudo, gente, participa desse movimento, participa dessa lógica. E a gente vê muitos canais, muitos lugares, muitas emissoras de televisão, de rádio, com centenas inumeráveis de programas sobre relacionamento. Desde a prática monogâmica da traição, né, programas sobre traição, teste de fidelidade, até programas de encontrar parcerias, programas de tudo isso, estão falando sobre relacionamento, como construir relacionamentos. E é esse o discurso hegemônico sobre a relação que não por acaso impregna até na mente de pessoas que estão sendo críticas a esse assunto. Pessoas que estão sendo críticas, elas também estão inseridas nesse movimento, nesse discurso, e é difícil romper com isso, principalmente se a gente não fizer movimento nenhum. É difícil a gente sair desse lugar, é difícil a gente se movimentar contra a colonização afetiva, principalmente se a gente não se questiona sobre isso. Porque enquanto a gente não se questiona e não mexe o nosso remo, deixa só as velas do nosso barco erguidas e abertas, o vento que estiver soprando vai levar a gente para lá. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E o que mais tem são caminhos hegemônicos e coloniais sobre o modo de amar. Até hoje mesmo, em 2024, se você entrar na internet e procurar casamento blindado, tem um curso lá que tá cerca de 100 e poucos, sabe? E esse curso, ele vai falar a seguinte coisa, né? Todo o conteúdo do curso Casamento Blindado é dividido em 7 aulas e organizado em um ambiente virtual de aprendizagem moderno e intuitivo.
Tudo totalmente online. Totalmente online pressupõe qualquer pessoa pode acessar em qualquer lugar do mundo. Vocês podem fazer o que quiser porque está livre, está ampliado, está diverso, está acessível de certa forma, né? O aluno assistirá às aulas, fará suas anotações e, após cada vídeo, deverá responder um questionário. O colonialismo é sobre prestação de contas, tá, gente? Você tem que prestar contas que você entendeu e se comprometer com isso. Afinal de contas, a gente está falando sobre praticidade, pragmatismo e protocolo. E aí eu fui dar uma olhada. E tem uma parte ali que chama conteúdo programático. É dividido em 7 aulas, como a gente disse, né? Na primeira aula, a vida a dois é um desafio constante. Aula 2, casamento como empresa. Isso para mim é tão significativo que de fato é uma capitalização dos afetos, das relações, né? Aula 3, homens e mulheres são muito diferentes. Não preciso falar nada, né? Aula 4. Se Deus odeia o divórcio, por que permite que ele aconteça? Gente do céu. Aula 5. 27 ferramentas para resolver os problemas do relacionamento. Aula 6. Valiosas dicas sobre vida financeira, sexo e resolução de conflitos. E aula 7. Como agir em momentos de crise. Gente, tudo isso aqui fala sobre o quê? Neoliberalismo. Como que o neoliberalismo capitalizou os relacionamentos, as emoções, os afetos e a nossa própria noção interior de afeto. A gente transforma em empresa, transforma em números, transforma em cálculos, gerenciamentos. O livro inteiro fala sobre gerenciar. Ele vai falar sobre estoque de amor, reserva de amor, né? Nesse livro, A Cinco Linguagens do Amor, vai falar sobre a sua reserva de amor, o seu tanque de amor. É sempre uma coisa capitalizada, metrificada, mensurada, colocada ali dentro de uma parametrização para que você saiba o que é amor. E nesse caso parece que amor é um produto a ser vendido, a ser consumido, a ser colocado em xeque o tempo todo. E finalmente, como eu falei, tempo aqui não é a questão, tá? Essa parte até agora foi para a gente conversar sobre o contexto histórico em que as coisas aconteciam. Como que as coisas aconteciam em si. Agora, vamos falar do livro. Vamos falar agora do livro mesmo. Como que essa ideia do livro, ela, além de passar por todos esses momentos que já dei uma boa pincelada sobre o que é o livro, eu também quero falar sobre a ideia central, o conteúdo do livro, para aí sim depois a gente falar dos problemas que esse conteúdo produzem quando lidos dentro dessa lógica discursiva do contexto histórico e dentro da proposta de Gary Chapman. Vem comigo! O conceito central ali do livro, que realmente expressa a ideia do livro, é que cada pessoa expressa e recebe amor de maneiras diferentes. E Gary Chapman identifica 5 principais linguagens pelas quais as pessoas se sentem amadas. A primeira linguagem, palavras de afirmação. A segunda, tempo de qualidade. A terceira, receber presentes. A quarta, atos de serviço. E a quinta, toque físico. Mas, para a gente ficar com o contexto mais amplo do livro, eu vou aqui só mencionar os tópicos do sumário do livro, pelo menos na edição que eu tive o desprazer de ler. O livro começa ali com os agradecimentos, depois ele vai dizer: 1. O que acontece com o amor após o casamento? 2. Cultivando o amor que agradece. 3. Apaixonando-se. Aí ele começa a falar das linguagens, né? A primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. A segunda linguagem do amor, qualidade de tempo. A terceira, receber presentes. A quarta, formas de servir. A quinta, toque físico. E lá no item 9 ele vai dizer: descobrindo sua primeira linguagem de amor. No tópico 10, amar é um ato de escolha. 11, o amor faz a diferença. 12, amando a quem não merece nosso amor. 13, os filhos e a linguagem do amor. Depois, uma palavra pessoal. E por fim, termina lá com guia de estudos para cônjuges e discussão em grupo. É isso, gente. Esse livro ele tem essas partes. A edição que eu vi tinha 180 páginas, mais ou menos. Umas 180, 200 páginas. Mas é pra gente pensar, né? Caramba, olha só o esforço que a pessoa fez para poder construir essas lógicas. E eu não vou falar de todos os itens do livro, eu vou me ater principalmente aos 5 tópicos sobre linguagens do amor. E eu vou falar segundo a visão da pessoa que escreveu o livro, pelo que eu entendi, pelo menos,
E, obviamente, eu estou lendo a partir do meu repertório, a partir das minhas críticas e o que eu entendi do livro, não necessariamente o que eu acho do livro. O que eu entendi do livro eu vou falar aqui, para depois eu trazer as críticas em relação a isso. Primeiro ponto, as palavras de afirmação. O que eu entendi é que palavras são importantes, pequenos elogios e incentivos podem transformar relacionamentos. Então, nessa parte, o autor vai descrever essa linguagem como o uso de palavras para a gente poder expressar o nosso amor, o nosso carinho pelas outras pessoas. E vai dizer que, para pessoas que têm, né, a palavra de afirmação como aquela principal linguagem do amor, porque ainda tem isso, nem toda linguagem de amor é a principal, a gente tem que descobrir qual é a principal, que seria a mais relevante, né? E o que ele vai chamar de palavra de afirmação, enquanto a principal linguagem do amor, tem a ver com ouvir elogios, encorajamentos, apreciações, e vai dizer que talvez seja essa a maneira mais eficaz de se sentir amada. E vai dizer que palavras como eu te amo, falas como você é incrível nisso, ou até um simples obrigado por tudo que você fez, pode fazer uma enorme diferença no estado emocional das pessoas, né? E ainda vai dizer assim, né, que ao utilizar essa linguagem, o foco não está apenas no conteúdo da palavra, mas na maneira como elas são ditas, que seria, segundo essa linguagem dele, com sinceridade e intenção. E ele vai incentivar ali, em vários momentos, em vários exemplos daquela narrativa, os casais a oferecerem palavras gentis e reforços positivos o tempo todo. Agradecer pelo básico, basicamente isso. Agradecer por questões simples, mas agradecer. Agradeça, gente. Gratidão. Gratiluz para você. Indo para a segunda linguagem, que é tempo de qualidade, vai ficar explícita a mensagem central. Amar é dedicar tempo, e quando a gente está junto, a qualidade desse tempo é o que importa. E vai dizendo ali que para aquelas pessoas que têm a linguagem de amor principal como tempo de qualidade, o aspecto mais importante é a atenção total e presente do parceiro. Ele vai dizer ainda assim que ele enfatiza, na verdade, né, que não é apenas estar fisicamente presente, mas se engajar em atividades que promovam a conexão emocional, conversa significativa, caminhada juntos, ou até mesmo fazer algo que as duas partes gostam sem distração, por exemplo, sem ficar usando o celular ou assistindo TV. E aí vai trazer coisas, né, como a importância de uma escutativa dentro dessa linguagem, ouvir verdadeiramente a outra pessoa, mostrar interesse genuíno, compartilhar experiência, e vai dizer que para essas pessoas que têm essa linguagem como principal, o tempo compartilhado é aquilo que realmente fortalece a conexão emocional. Pois bem, indo para o terceiro ponto, que seria a linguagem de receber presentes, a mensagem central seria: presentes são símbolos visíveis de amor. Não é só sobre o valor, mas sobre o significado. E vai dizer que receber presente é a linguagem de amor para pessoas que se sentem mais amadas quando recebem um presente tangível. E também vai ter algumas falas do tipo de que o presente é um símbolo físico do amor, seja um pequeno gesto ou algo mais significativo. Para essas pessoas, o presente carrega o significado do esforço e do pensamento e do carinho que está atrás da cena, atrás do próprio presente. E vai ser ressaltado ali várias vezes que o valor monetário, né, o valor daquele presente não é necessariamente o principal, mas o fato de presentear a pessoa simboliza que aquela pessoa foi lembrada, que gostaram dela e assim por diante. E um presente feito à mão, um objeto que reflita o interesse da parceria, pode significar tanto quanto um presente muito mais caro. E é o ato de pensar no outro e expressar isso fisicamente, materializando, não é, num presente, não uma coisa que vai ser doada ali, que importa. É sobre o que é feito e como que você dá coisas que representem o seu sentimento. E ali, o quarto item, que seria atos de serviço, tem a mensagem central de que ações falam mais alto do que palavras. Sabe aquela frase que a gente escuta a vida inteira? Um gesto vale mais do que 1000 palavras? É tipo isso que está querendo trazer aqui. Não sei se vem daqui, mas tem muito a ver, pelo menos. Que é fazer algo para aliviar o fardo do outro, representando uma maneira muito poderosa de mostrar amor. E aqui, né, não vou comentar agora não, mas pense aí quem é que faz esse ato de aliviar o fardo de quem e quem é que tem seu fardo aliviado, né? Fecha parêntese. E vai dizer assim, né, que para pessoas que têm a linguagem de amor principal sendo atos de serviço,
O amor é demonstrado a partir de ações práticas e úteis. E aqui eu não consigo me conter e não mencionar pela milésima vez, né, a frase de Silvia Federici, que o que chamam de amor é um trabalho não remunerado. Mas fecha parênteses de novo, eu só não consegui me segurar, né? Pois bem, eu falei que ia criticar só depois, né? Mas eu não consigo, não me controlo. E vai dizer assim, né? Chapman vai descrever muito bem essas ações como gestos de ajuda que facilitam ou até mesmo que aliviam o dia a dia da parceria. E vai dizer que, por exemplo, cozinhar uma refeição, lavar a louça, cuidar das tarefas que o outro normalmente faz, e aí, de novo, eu não me controlo. Quem é que faz essas atividades, né? Enfim. E ele vai falar muitas vezes, vai enfatizar muito que para essas pessoas, esse gesto prático demonstra que o parceiro se importa e está disposto a fazer sacrifícios pelo bem-estar e conforto delas. O esforço envolvido nas ações, segundo essa lógica, vai ter um valor do tipo emocional muito maior do que simples palavras ou presentes. E aí, né, gente, vamos pensando aí. Vai pensando aí, a gente já chega para questionar. E antes de fazer a nossa crítica, indo para o último tópico mesmo que ele coloca, é o toque físico. Ele vai dizer que o toque pode comunicar afeto, segurança e até mesmo proximidade emocional. Ele vai falar assim que o toque físico é a linguagem de amor das pessoas que se sentem mais conectadas através do contato corporal. Ele vai dizer que os gestos como abraço, beijo, toque na mão ou até mesmo sentar próximo no sofá são maneiras primárias de expressar amor para essas pessoas que têm essa linguagem, né? E vai descrevendo ali no livro como que o toque físico funciona como uma linguagem poderosa, uma vez que vai, vamos ver assim, que palavra que eu posso usar, proporcionar uma sensação imediata de conforto, intimidade, pelo menos essa foi a impressão que eu tive lendo o livro. E é curioso que ele menciona várias vezes, né, que para essas pessoas a ausência do contato físico pode ser interpretada como uma falta de amor, enquanto gestos simples, como um abraço caloroso e tal, pode reafirmar uma conexão emocional. E aí, de novo, eu não consigo guardar minha língua na boca, pensar em casos, né, que a gente vê reiteradamente de estupros em casamento, onde para o homem que aprendeu que tem direito de tudo, e inclusive invadir territórios, o homem cis, né, vamos deixar pontuado, ele vai ter essa noção de que o corpo da outra pessoa também pertence a ele. Então, será que é toque físico que essa pessoa precisa, ou ela só quer dominar aquele corpo ao ponto de, e no livro traz exemplos sobre isso, que eu achei muito bizarro, né? Mesmo que você não queira transar com aquela pessoa, mesmo que você não esteja com vontade, transa lá, transa com ele, porque isso pode reforçar essa linguagem de amor dele, ele vai se sentir amado. E aí você fica olhando, né, como que isso reitera estereótipos constantes de abuso, estereótipos constantes de relacionamentos abusivos que a gente vai comentar daqui a pouco. E se eu fosse resumir tudo isso, pensando em como que se usa, como que é sugerido, então, né, o uso dessas linguagens de amor a partir da leitura desse livro, eu diria que o autor vai enfatizar em vários momentos que para um relacionamento ser bem sucedido, a gente nem sabe o que quer dizer isso, né? O que é? Mas enfim, é importante que cada pessoa aprenda a falar a linguagem de amor principal daquela outra pessoa. E muitas vezes as pessoas expressam amor da maneira que gostariam de recebê-lo. Essa é uma coisa muito importante da gente olhar, que segundo essa lógica, as pessoas expressam amor da maneira que gostaria de recebê-los. Mas o autor vai dizer que é essencial entender e agir de acordo com a linguagem do amor da outra pessoa. Tá bom que você gosta de expressar do jeito que você acredita, né? Mas você tem que entender o que a outra pessoa gosta. Essa é a lógica. E ao fazer isso, ambas as partes podem se sentir mais compreendidas e emocionalmente nutridas. E, enfim, né, gente? Pra gente chegar aqui num ponto mais importante, que eu sei que vocês são pessoas fofoqueiras e estão esperando qual é a crítica direta a isso, então... Bom, eu já fiz várias críticas até agora, né? Várias. Mas eu poderia até parar o episódio por aqui, falando, olha, é isso, acabou a conversa, vocês já entenderam que o livro é um problema. Mas, resumidamente, o livro vai dizer que essas 5 linguagens do amor vai propiciar uma estrutura prática para melhorar a comunicação amorosa e emocional. E seu conceito central, como eu disse, é descobrir que, usando essa linguagem de amor do outro, os casais podem fortalecer seus relacionamentos. Essa seria a mensagem central. E tudo isso
A gente fala, tá, mas não faz sentido que a gente, em vez de oferecer para a pessoa o que a gente gostaria de receber, oferecesse também o que a pessoa também gostaria? Não faz sentido a gente ter uma noção de quais são as coisas que cada pessoa gosta, que cada pessoa se sente desejada, etc, blá blá blá? Sim. É verdade, é importante entender o que para aquela outra pessoa é entendido como afeto, como uma possibilidade afetiva, e para quem quiser se aprofundar um pouco, e eu não precisar repetir, tem um episódio aqui no bloco de não monogamia, que é o episódio 5 ou 4, episódio 5, que é falar sobre recursos afetivos e afetos, como que os percursos que a gente percorre na vida mudam e se ressignificam o modo como a gente demanda e oferece nossos afetos. E compreende também. Dá uma olhadinha lá, é o episódio 5 no bloco de não monogamia. E aí a gente vai pensar, não é que nenhuma dessas linguagens que a gente leu se aplique no dia a dia, não é que elas não se aplicam. Bem pelo contrário, elas dialogam muito com as vivências cotidianas. E é justamente por isso que elas são tão aderentes desse tipo. Mas sabe a astrologia popular? Então, né? A astrologia popular vai trazer muito essa coisa de horóscopo, de que cancerianos são dramáticos, de que vai ter toda uma história envolvida. Eu falo cancerianos porque, segundo essa lógica, meu signo é câncer, né? É o exemplo que veio na cabeça só. Que pessoas de leão são vaidosas e assim por diante, né? Essas coisas mais estereotipadas. Elas acabam, além de falar sobre cada pessoa, elas acabam também fazendo com que a pessoa se movimente para sustentar essa imagem. Então as pessoas falam, eu sou assim porque eu sou de câncer, eu sou assim porque eu sou de aquário, eu sou assim porque eu sou de escorpião e etc. As pessoas acabam pegando esse imaginário popular do que é um signo, do que é uma astrologia, e tomam para si quase como uma identidade, e começam a justificar as suas ações, as suas buscas, suas necessidades a partir daí. Eu já conheci gente que fazia suas leituras ali no Astrolink, né, da internet, sobre mapa astral, e buscavam parcerias afetivo-sexuais a partir daquilo. Qual pessoa que é melhor para meu signo? E se a pessoa fosse de um certo signo que ela não gostasse, aí eu até converso isso muito com uma amiga, que se a pessoa for de determinados signos, já corre que é furada. E a gente até brinca, né? Bom, não vou falar qual signo que é não, porque vai que vocês se ofendam aí. Mas enfim, tem essas coisas, né? De que alguns signos são horríveis, são sem confiança, sem nada, e a gente se baseia nisso, na astrologia popular, que vai estereotipar vários comportamentos e rotular e segue. E na linguagem de amor é quase a mesma coisa. A gente olha para isso nesse contexto de que, as pessoas, no fundo, então, elas são assim, elas querem ser amadas desse jeito, então eu tenho que saber como produzir isso. No livro tem até uma passagem que vai falar sobre uma pessoa que o casamento dela estava quase terminando, porque sempre que a parceira chegava para contar os problemas do dia, da vida e o que estava dando errado, o homem dava conselhos do que ela deveria fazer. Ele não escutava o que ela queria, ela só dava conselhos do que ela deveria fazer. E ele percebeu que, no fundo, o casamento acabou por isso. E que, para ele reatar o casamento, ele deveria, então, aprender a escutar, aprender a voltar. E também tem a passagem, né, que ela joga a aliança dele no chão. E o autor vai falar que a aliança é o símbolo físico de demonstração de amor. E o símbolo físico quer dizer o quê? Na hora que ela tira do dedo e joga fora, quer dizer que acabou o amor. Enfim, né, gente? Essas coisas. Mas a pergunta que fica é, e as bases fisiológicas, sociais, históricas das emoções? Aquele livro de Antônio Damasio, né, O Mistério da Consciência, é um livro legal para pensar emoções e sentimentos. E onde está a base de tudo isso, né? Qual que é o perigo também dessa internalização das 5 linguagens do amor como determinante de um jeito certo de amar? Será que tem um perigo nisso tudo? Eu acho que tem, e a gente vai discorrer sobre eles. Mas antes eu queria falar de um texto, de um artigo que saiu numa revista de psicologia de abril desse ano, abril de 2024, que tem um nome que eu traduzi livremente, que é Psicologia Popular através de uma lente científica, avaliando as 5 linguagens do amor a partir de uma perspectiva da ciência do relacionamento. E quem quiser, deixei o link também aqui na descrição, é gratuito para vocês baixarem, só que está em inglês, né? Só que o que eu fiz para a gente poder, pelo menos, para vocês poderem ter um contato direto com o livro agora? Eu traduzi livremente o resumo do artigo. É um artigo de 6 páginas, tá? Mas eu traduzi o resumo do artigo para a gente ter uma noção do que está sendo criticado disso
do ponto de vista científico, e o que a gente pode pensar a respeito para começar a elaborar as nossas críticas aqui, para vocês terem um acesso a outra leitura também, né? O texto vai dizer assim no seu resumo, né? Abre aspas. O público tem uma espécie de obsessão com as linguagens do amor, acreditando que a chave para o amor duradouro é que os parceiros expressem o amor no idioma preferido um do outro. Apesar da popularidade do livro As 5 Linguagens do Amor, há uma escassez de trabalhos empíricos sobre as linguagens do amor e, coletivamente, eles não fornecem um forte apoio empírico para as 3 suposições centrais do livro. As 3 premissas centrais do livro são: primeiro, cada pessoa tem uma linguagem de amor preferida. Segundo, existem 5 linguagens do amor. E terceiro, os casais ficam mais satisfeitos quando os parceiros falam a linguagem de amor preferida um do outro. Discutimos os possíveis motivos para a popularidade das linguagens de amor, incluindo o fato de que elas permitem que as pessoas identifiquem necessidades importantes do relacionamento, proporcionam uma metáfora intuitiva que ressoa com as pessoas e oferece uma maneira direta de melhorar os relacionamentos. Oferecemos uma metáfora alternativa que a gente acredita refletir com mais precisão um grande conjunto de pesquisas empíricas sobre relacionamentos. Por exemplo, o amor não é semelhante a um idioma que se aprende e que precisa se aprender a falar, mas pode ser entendido de forma mais adequada como uma dieta balanceada, na qual as pessoas precisam de uma gama completa de nutrientes essenciais para cultivar o amor duradouro. Fecha aspas. Então, o que esse texto vai trazer, né? Ele não vai fazer necessariamente esse percurso histórico que eu fiz aqui, ele vai fazer um outro percurso baseado nos 3 pontos que foi mencionado, e ele vai falar ali que, em vez de ter a linguagem central do amor, na verdade é um pouco de cada uma. Cada pessoa tem linguagens diferentes, não linguagens, né? Não uso esse termo de novo. Mas cada pessoa expressa seu amor de modo distinto. E cada pessoa precisa entender os seus modos distintos, de onde vem, o que precisa acontecer, para que você possa se nutrir com coisas que são importantes. E aí, né, eu quero fazer uma crítica agora, andreonicamente falando, em relação a isso. Eu vou colocar por pontos o que eu acho que são os maiores problemas desse livro, além da existência dele. Primeiro, o livro ele traz uma simplificação excessiva dos relacionamentos. Ele vai tratar relacionamentos de base fechadas num sistema onde praticamente o que está em jogo ali é só como que a pessoa precisa ou não receber amor. Não tem um confronto, não tem uma ideia, uma pesquisa do que tem socialmente produzindo pessoas diferentes. Falar de marcadores sociais da diferença? Jamais, nem tem isso ali. Ele não tem uma visão ampla sobre as relações humanas. Ele vai simplificar dando sugestões. É basicamente, né, o Gary Chapman no seu consultório recebendo pessoas que estão com os seus relacionamentos, seus casamentos à beira do colapso. Basicamente é um senhor branco ali, um homem branco, cis hétero cristão, pastor, que está ali aconselhando pessoas que estão prestes a se divorciar. E como na visão religiosa, na visão cristã, principalmente protestante, o divórcio não é uma coisa bem vista, como isso não é uma coisa aceitável, como que eu faço então para que o divórcio não aconteça? E ele vai dando esses conselhos meio que frajutos, dá até para chamar de charlatanismo se quiser, e vai sugerindo ali reiteradamente como que os relacionamentos não deveriam acabar. Ele simplifica de um modo excessivo tudo. E, primeiro, né, vamos pensar que simplificar demais essas coisas é homogeneizar. É a gente dizer que existe um jeito certo de amar e que se você tem outros modos, você tem que passar sabão, tem que limpar esses modos, tem que deixar puro, tem que purificar, clarear a comunicação. Essa é uma fala que aparece no livro que dá para entender nesse lugar de clarear a comunicação. A gente tem que pensar, segundo Edouard Glissant, a questão também da transparência e da opacidade, né? Nós temos que ter o direito à opacidade, que é as pessoas não são transparentes. O único jeito da pessoa ser transparente é limpar as pessoas para que você consiga ter acesso ao que está do outro lado. Essa compulsão por uma limpeza emocional, nada mais é também do que limpar a pessoa ao ponto de você conseguir ver o que tem dentro dela, porque você sabendo o que tem dentro dela, você consegue controlar e manipular.
Então, essa tendência de limpeza excessiva, de simplificação, é uma questão de tornar transparente a relação nesse aspecto colonial, de limpar para que você tenha acesso ao conteúdo daquela pessoa e ela perca a privacidade, ela perca o seu espaço de individualidade e de existência pessoal, que é subjetivo, que é importante. Praticamente tem que propor uma fusão entre as partes para que o casamento monogâmico possa existir. E isso é uma ficção, né? Isso é uma fantasia. Um outro ponto que eu acho relevante, não tem embasamento científico. Ele vai lançar mão, como eu disse, em vários momentos, de um discurso de legitimidade a partir dos rótulos que ele conquistou na vida, a partir de muita coisa que ele fez, só que não tem nada científico mesmo. Ele até traz ali, segundo estudos recentes, descobriram que as pessoas em uma comunicação nos relacionamentos prestam atenção apenas nos 17 primeiros segundos, que depois disso as pessoas vão começar a interromper e propor as suas ideias e colocar a sua opinião na conversa. Embora isso até aconteça, isso não é uma coisa relevante para compreender as relações apenas por si. Falta embasamento científico e o livro não se propõe a isso, né? Isso que a gente também tem que pensar. O livro não tem uma proposta científica, não tem um comprometimento com isso, não é a ideia do livro. Mas as pessoas leem esse livro a partir da legitimidade do discurso do autor e acabam achando que isso faz total sentido porque, nossa, isso também acontece comigo, então deve ser verdade. Vamos lá, gente, devagar, né? Outra coisa, é uma visão tradicionalíssima e conservadora sobre gênero, né? É um olhar centrado nos papéis de gênero de um modo machista, sexista e vai dizer basicamente que a linguagem de amor que a maioria dos homens vai ter ali tem a ver com toque físico e também tem a ver com receber atos, receber serviços e não por acaso as mulheres vão ser colocadas nesse lugar, num lugar muito mais emocional, num lugar muito mais afetuoso. A mulher vai ser aquela que tem que ela precisa ouvir elogios, ela precisa ter atos de serviço, ela precisa fazer coisas. Então não adianta só a pessoa ter ali todo o trabalho, né, que é o trabalho esperado daquele gênero da mulher. É um lugar onde, nesse lugar super hétero cis normativo, o homem sempre vai receber coisas, a mulher vai ter que servir. Isso para mim lembra a colonização, né? A gente chega num lugar, a colonização chega, domina o espaço, pega recursos, coloca pessoas para trabalhar para que aqueles recursos sejam retirados do território, coloca as pessoas para servirem o colonizador e, de repente, se tudo for acontecendo e não tiver mais utilidade, o território é abandonado, é trocado por um território melhor e mais útil. Muito frequentemente, homens cis no casamentos monogâmicos, de longa data, quando enjoam daquela relação, trocam aquela mulher por uma mais nova. E tudo segue normalmente na monogamia. Porque a monogamia é o lugar natural de afeto, né? Não, é um lugar produzido com a colonização. Nem preciso falar que o livro ele tem uma carência extrema de inclusão da diversidade dos relacionamentos, né? Ele é um manual cis heteronormativo padrão. E vocês podem até pensar que para casais não heterossexuais, essa abordagem de Chapman pode parecer insuficiente ou desatualizada, mas eu pergunto, será? Será mesmo que ela é insuficiente? Será que ela é desatualizada? Porque eu vejo, o que eu mais vejo, pelo menos, são casais LGBTIA+, pessoas trans, pessoas negras, pessoas em qualquer situação, se apropriando dessas linguagens também. E elas se encaixam bem. Eu vou falar disso quando for finalizar o bloco, né, o episódio. Elas se encaixam bem justamente por se encaixar bem, as pessoas reproduzem, ou seja, é uma linguagem que atravessa todos os corpos, assim como o colonialismo. O colonialismo ele é o que ele é porque ele consegue permear, invadir e atravessar todas as subjetividades. A questão é, em algumas delas vai ter vantagens e outras vão perder. Quem não se deixa atravessar pelo colonialismo é porque resiste a ele. É porque abre mão dessas linguagens, dessas significações, dessas epistemologias e dessas noções do que é, primeiro, amor, do que é um ser humano, do que é natural, do que é desejado e etc. Se a gente não abrir mão disso, como que a gente descoloniza os afetos e as relações? Será que dá para fazer isso? Então eu não concordo com a ideia de que esse livro, embora ele seja profundamente cis heteronormativo, machista, sexista, misógino e blá blá blá, eu não acho que ele não se encaixa para outras pessoas. Muito pelo contrário. Ele se encaixa muito bem e é justamente aí que está o paradoxo, né?
ele fala de um grupo, ele exclui outros grupos, e esses grupos excluídos conseguem ainda assim se identificar com essas linguagens. Por quê? Porque ela é aderente. E aqui vamos entrando em pontos mais perigosos ainda, né? Eu já disse que o foco é exclusivo no amor romântico. Isso aí não tem dúvida. O livro é para casais monogâmicos, e monogâmicos se pressupõe pessoas também dentro de uma branquitude, dentro de uma certa classe e dentro de uma visão monogâmica total. Isso aqui não preciso nem comentar, que já foi falado ao longo da nossa conversa aqui. Mas o livro traz no seu cerne, no seu discurso e em frases explícitas uma abordagem individualista e, portanto, perigosíssima. O modelo, como a gente fala, né, ele traz toda essa abordagem que está amparada num contexto histórico. Ele pode ser perigoso em contexto de relacionamentos abusivos. E é esse o ponto que eu acho mais perigoso desse trabalho e que eu acho mais perigoso da gente levar a sério uma obra como essa. Ele vai pressupor que as partes estão dispostas e emocionalmente saudáveis o suficiente para aprender a falar a linguagem de amor da outra pessoa. E como que fica isso em caso de abusos? As dinâmicas de poder, controle e opressão, não por acaso elas poderão e geralmente são mascaradas pela linguagem emocional proposta pelo autor, né? E as pessoas vão olhar para a relação e a parte menos, vamos dizer assim, privilegiada da relação, a parte que tem menos vantagens da relação, não por acaso vai ser a parte que vai se empenhar muito mais em conseguir lidar com a linguagem de amor da parte opressora, da parte que está fazendo sofrer, da parte que está ali se valendo da relação. E num relacionamento abusivo, o que a gente mais ouve, o que a gente mais percebe na clínica, nas vidas, na conversa, na família, e às vezes nós somos a pessoa que está inserida nessa relação abusiva, é de que para a relação poder deixar de ser abusiva, nós temos que fazer alguma coisa, porque talvez a culpa seja nossa. Talvez a culpa seja daquela mulher que não está entendendo a linguagem de amor do marido. Talvez seja a culpa daquela lésbica que não está aceitando que aquela outra parte tem uma parte agressiva de expressão e que nós temos que entender o que aquela parte está dizendo. Talvez no relacionamento entre pessoas cis e trans, talvez seja eu, uma pessoa trans, que não estou entendendo muito bem qual é a linguagem de amor da pessoa cis e por isso a relação não dá certa. Eu vou me relacionar com uma pessoa branca, uma pessoa amarela, que tem toda uma construção embranquecida dos afetos, uma construção baseada também num processo migratório, num processo de retenção da cultura originária, que pode estar muito marcada por um machismo e por uma misoginia, uma transfobia. Então, eu preciso necessariamente compreender esses sintomas da relação e eu tenho que dar uma solução para isso. Eu tenho que falar a linguagem de amor, porque se eu não falar, a relação acaba. Gente, tudo pode acabar. Toda relação pode terminar. Tudo pode ter um fim. Quando a gente acha que não pode ter um fim, a gente vai precisar acreditar nessas coisas aqui. Acreditar nesses lugares, acreditar nessas lógicas de que o problema é porque eu não aprendi a linguagem de amor. Ao longo de todo o livro, o autor vai trazendo perspectivas de problemas relacionais e todos os problemas vão ser resolvidos a partir do momento que você faz uma listinha do que você poderia fazer pela pessoa, do que você poderia falar. É baseado em lista. Prestação de contas é a marca do capitalismo e do colonialismo. Então a gente vai produzindo sempre essa lógica de gestão de empresa. E aí que eu acho muito curiosa, né? Durante a leitura, o que mais me deu a impressão, o que mais me encheu o saco, ali, o que mais me deu a irritação, é de que o livro o tempo todo pede para você protocolar e você listar as coisas no seu relacionamento. No fundo, você nem vive a relação, você está vivendo o gerenciamento de uma empresa, de uma startup, você está fazendo ali acontecer o seu trabalho de uma forma que tenha práticas que vão dar um resultado esperado, e você quer resultados. No fim, a pessoa nem vive a relação. A linguagem de amor, no fundo, ela serve para você se amar mais ou para você mecanicamente manter um relacionamento. Eu acho que é muito mais sobre manter de modo mecânico esse relacionamento. E os pontos que eu considero mais importantes, que eu queria muito que vocês saíssem daqui pensando a respeito deles e produzindo cada qual a sua forma e a sua maneira de se relacionar, a seguinte reflexão. Essas linguagens de amor, esse livro e essas noções de manutenção de um formato certo de como se relacionar, muitas vezes vai falar de uma responsabilização da outra pessoa pelas nossas
dificuldades e complexidades afetivas, ou então vai falar de uma responsabilização que a gente acaba assumindo em relação às inseguranças, às dificuldades afetivas e às complexidades da outra pessoa. E, de novo, o gênero, a raça, a classe, a transgeneridade, a cisgeneridade, a questão da neurotipia, pessoas neurodivergentes, tudo isso vai influenciar sobre quem assume a responsabilidade de quem. Quem assume a responsabilidade ao ponto de precisar se adequar ao sistema. A gente sabe quais são os corpos que têm que se adequar. São os corpos dissidentes. São os corpos que têm menos vantagens no sistema relacional, no sistema como um todo. E é aí que a gente pensa o seguinte: isso tudo vai produzir um reforçamento de que a gente precisa que nos escolham o tempo todo a qualquer custo. Por isso que a gente quer performar as linguagens de amor da outra pessoa. A gente quer que a pessoa nos escolha e que a gente seja também a pessoa que vai escolher. E o critério usado é: não, você tem que falar a minha linguagem. Não, isso que você está fazendo está errado porque você não está entendendo a complexidade da outra pessoa. Não é sobre a gente consertar outra pessoa ou ter que se consertar para caber. É sobre a gente saber o que pode e o que não pode, o que é possível e o que não é possível naquela relação. Porque esse enquadramento, essa higienização colonial, né, do nosso comportamento para pertencer a um grupo, pertencer a um relacionamento, pertencer a uma noção hegemônica do que é amor e amar, isso tudo nos impede de compreender os nossos traumas, os nossos medos, as nossas necessidades, que de algumas ou de várias formas nos produzem no certo modus operandi afetivo. Eu falo naquele episódio 5 e convido de novo para que vocês assistam. O percurso social que a gente faz na nossa vida, as nossas experiências, traumas, alegrias, tristezas e tudo mais, vai constituir o nosso modo de sentir o mundo. E a gente também tem que entender que esse modo de sentir o mundo não é igual para todo mundo. Como a gente dialoga isso? Imagina, isso aqui é para um casal monogâmico. Aí você tem uma relação não monogâmica com várias pessoas, você vai ter que fazer uma planilha ali no Google Docs para você poder saber para cada pessoa o que você tem que falar, o que você tem que fazer, como que tem que agir, e você em momento nenhum sente. Você em momento nenhum coloca para fora o que você é, o que você pode ser, e põe no diálogo, põe no embate, no conflito. A vida é feita de conflito. A única maneira de não ter conflito com alguém é trancando esse alguém numa jaula e você só coloca o que quer que essa pessoa coma e o que quer que ela faça. A única maneira de não ter conflito é se alienando, é a gente higienizando as relações, é tornar tudo transparente. E a gente não quer isso. Transparência é uma coisa que a gente acha que é super boa, né? Super legal, mas isso nos tira do nosso lugar também de autenticidade. A gente tem o nosso ambiente que a gente também pode existir nele. Esperar que a outra pessoa se responsabilize por nós, ou nós nos responsabilizemos por essa pessoa, não sei, mas acho que raramente vai dar certo, para não dizer que nunca vai dar certo. Então essas seriam as principais coisas que eu queria falar desse livro. Dá vontade de falar tanto, mas tanto desse assunto, porque não se esgota. Esse assunto não acaba. Olha, tem barulho até de moto aqui, né? Não se acaba aqui. E a gente pensa, né, para a gente finalizar, o que estão chamando de palavras de afirmação, será que é só isso? Porque, de novo, não é que nada disso faça sentido. A questão é como que a gente construiu o sentido que dá sentido para essas coisas. Como que a gente construiu o significado de cada um desses itens, né? Às vezes, o que a gente está chamando ali de palavra de afirmação, o que a gente tem que ter e receber palavra de afirmação, é algo produzido numa carência muito grande e numa deslegitimação profunda da nossa existência. Não é raro que pessoas negras, pessoas amarelas, mulheres, pessoas com deficiências, pessoas gordas, neurodiversas, pessoas com crianças, ao longo da sua vida inteira ouviram palavras que colocam essa pessoa num lugar subalterno, que colocam essa pessoa num lugar de descrença, de invisibilidade. Eu, enquanto uma pessoa negra, né? Eu como uma pessoa trans, o que eu mais ouço na vida são palavras que me colocam para baixo e às vezes não precisam ser palavras, são discursos. E eu tive que aprender a me posicionar no mundo para ter um lugar ao sol, para poder conseguir coisas. E, obviamente, palavras de afirmação, palavras que me animem, palavras que me fazem sentir mais acolhida, com certeza são palavras que vão me fazer bem. Com certeza seria super uma linguagem de amor para mim. Seria muito um modo de demonstrar amor
a pessoa falando coisas que eu quero ouvir. Mas não é só por isso e tá tudo certo. Eu preciso entender de onde vem o meu lugar para que eu não fique dependente dessas palavras, para que eu não aceite também migalhas de palavras de afirmação como prova de amor. A pessoa é uma pessoa nojenta, estúpida, nossa, absurda comigo, mas ela fala coisas boas para mim. Então, porque ela fala coisas boas pra mim, eu vou topar esse jogo? Eu vou topar essa jogada da pessoa e a partir de então ela me ama do jeito que eu queria? Não é assim que funciona. E outra, é muito fácil fingir palavras de amor. Dizer eu te amo, eu gosto de você, eu quero estar com você até o fim, pra mim não tem serventia nenhuma hoje se não vier acompanhada de outras ações. Ah, então você tá falando que a sua linguagem principal não é palavras de afirmação, são outras. Gente, não, é tudo junto. As pessoas têm esse jogo, né? Os homens, principalmente homens cis hétero, quando querem conquistar uma relação, e é conquistar no sentido colonial mesmo, eles vão usar de jogos, e isso se aprende. A gente às vezes usa essas linguagens para fazer um escrutínio, fazer uma leitura minuciosa daquela outra pessoa que a gente quer invadir o espaço e dominar, e a gente acaba servindo disso mesmo para conquistar a pessoa. Nossa, essa pessoa dá tão certo comigo, olha o que ela fala comigo, né? E aí quando a gente fala qualidade de tempo, será que qualidade de tempo é simplesmente porque eu me sinto bem assim? E pode ser que seja. Mas o que está por trás disso? Quantos abandonos tem ao longo da trajetória de uma pessoa? Quantos não vou, não posso, agora não dá, não quero, não vou te ver? Quantos disso ao longo da vida da pessoa foram acumulados ao ponto de hoje essa pessoa ser uma pessoa profundamente insegura consigo, profundamente insegura com a sua história de vida e com relações humanas e relações afetivas ao ponto dela sentir uma falta profunda de tempo de se relacionar. E outra, né? A gente vive no mundo da velocidade, como eu falei lá no começo. A velocidade é a marca do nosso tempo. A gente quase não tem tempo para viver com as pessoas, para passar junto com as pessoas. É algum espanto que a gente queira isso? Em alguns casos, na melhor das hipóteses, a gente identifica que quer isso e a gente investe em vínculos que vão proporcionar isso. Mas na pior das hipóteses, a pessoa vai achar que ela não precisa de qualidade de tempo porque ela não sente falta. Mas não é que ela não sente falta. Ela está anestesiada a tal ponto que ela aprendeu a dançar a dança. E é uma dança muito rápida, é uma música muito rápida. A gente aprende a se acostumar. A gente se acostuma com as coisas e de tanto se acostumar, a gente se apaga. Apaga a esses cenários, apaga a tudo isso. A gente precisa compreender o que a gente está chamando de qualidade de tempo, se é uma coisa que a gente quer, porque a gente foi assim, é o que eu sou, eu nasci assim, vou morrer assim, ou o que produziu isso. Porque, de novo, a gente pode virar refém da qualidade de tempo. E o que é a qualidade de tempo, né, para cada pessoa? Como que a gente vai falar de qualidade de tempo para uma mãe, para um pai, para uma pessoa que cria crianças, que está ali numa vida extremamente corrida, que é produzida pelo capitalismo e que chega em casa, faz todas as suas coisas e que depois leva a criança para a escola e que já tem que resolver mil e mil coisas na vida e de repente quando vai ver, nem deu tempo de passar com aquelas pessoas. Não tem tempo hábil de se encontrar com amizades, por quê? Porque essa pessoa realmente está precisando ganhar o pão para pagar o aluguel que venceu ontem e que talvez vai cortar a luz amanhã. É tudo uma questão profunda gerada em torno das vivências que vai dizer qualidade de tempo para quem? Como que a gente pode pensar qualidade de tempo? Quais são as maneiras de lidar com isso? E não é que eu estou falando que não precise, né, lidar com a questão da qualidade de tempo. É que às vezes a gente está olhando para esse lugar e fala, eu gosto de tempo de qualidade. Para mim, tempo de qualidade é pelo menos a pessoa ter um final de semana inteiro comigo. Eu já passei por isso em relações, né? A pessoa queria ter todo o tempo possível que eu tivesse sobrando, ela queria ter o tempo para ela, para estar comigo, fazer coisas comigo e etc. Mas, gente, não dá. Minha vida tá uma coisa que eu vou falar para vocês, né? Ler esse livro para fazer esse episódio, eu tive que pegar meu tempo ali para fazer isso, mas porque é realmente importante. Realmente necessário falar sobre isso. E aí, como que eu vou cobrar tempo de uma pessoa, sendo que essa seria, vamos supor, a minha linguagem de amor, e eu vou cobrar tempo de uma pessoa que não tem essa coisa disponível? Eu vou descartar essa pessoa. E aí, muitas pessoas que não podem, geralmente pessoas em contextos de vulnerabilidade, pessoas em situação de pobreza, que tem que produzir muito, muito, muito para ter pouca renda, essa pessoa tem pouco tempo, elas vão ser deixadas de lado. Essas são pessoas que vão ser abandonadas ao longo do tempo. As masculinidades, né, voltando em palavras de afirmação,
as masculinidades, por ter todo um reforço social do que é ser um homem na sociedade, um homem viril, abravurado, um homem cis, hétero, etc., esses homens nem aprendem a falar o que gostam e vão dar essa justificativa dizendo que isso é mais coisa de mulher do que de homem. Não, isso é coisa do patriarcado. O patriarcado que produz esses homens que não falam, que não expressam sentimentos, que não fazem nada, e aí vai achando que a linguagem de amor deles não é essa. E às vezes ela é, e está só sendo ali silenciada e sufocada com muito tempo. E a gente tem que questionar esses pontos. E receber presentes, isso daqui é um negócio tão simbólico. Porque receber presentes é um lugar que fortalece o sistema hegemônico. As mulheres, reiteradamente colocadas como interesseiras, como aquelas incapazes de produzir seu próprio sustento, foram ao longo do tempo no patriarcado colocadas como aquelas que recebem coisas e os homens dão coisas. Eles têm que provar que eles são homens que vão dar afeto, que vão prover a casa. E eu peço de novo, vão lá nesse episódio que eu falei 5 sobre não monogamia, afetos e recursos afetivos, e eu vou fazer todo um percurso histórico de por que pessoas racializadas, ou melhor, pessoas não brancas, são pessoas que tendem a dar mais coisas, dar mais presentes e a ter o ato de receber presentes como um ato de amor. Isso tem a ver com todo um histórico da escravidão, tem a ver com todo um histórico da imigração, tem a ver com vários históricos de carência financeira mesmo, de uma insegurança financeira que produz o ato de o presente representar ali algo mais significativo do que ele realmente é, como amor. E é interessante olhar para isso, para a gente não achar que realmente eu só amo se eu receber presente. Às vezes não, às vezes nós somos condicionados a esse modelo. E novamente, né, o capitalismo, com esse ato de compra e consumo, obviamente que ele vai valorizar o ato de receber presentes, inclusive como prova de amor. O amor capitalista, o amor neoliberal, o amor colonizado, é o amor que precisa ser provado o tempo todo. O amor que não é provado não merece ser vivido, não é real, não é significativo. E as pessoas tentam provar tanto amor que às vezes elas nem sabem mais o que estão provando. Então será que receber presentes é uma linguagem de amor? Ou receber presentes é o sintoma do nosso tempo, do amor capitalizado? E a gente acha que só é amar de se receber presentes. Será que a gente não cai nessa cilada? Eu tenho quase certeza que sim. E as pessoas tendem a achar que a pessoa gosta tanto de mim, me mandou flores, me mandou isso, me mandou aquilo, olha como ela me ama. E no fundo, o que você realmente gostaria de ter é outra coisa, que está em outro ambiente, outro espaço. Mas Andreone, então é porque a linguagem de amor não é essa. Vamos parar, né? Vamos parar com isso. E uma das coisas que eu acho mais significativa aqui, formas de servir. Eu não vou entrar em detalhes porque eu já falei tanto sobre isso. Às vezes o que estão chamando de linguagem de amor como atos de serviço, como servir, é simplesmente uma introjeção, uma absorção do capitalismo no nosso modo de ser e do colonialismo, do racismo, da misoginia e da transfobia pelos próprios corpos colonizados. É quando pessoas negras acreditam que para elas serem bem vistas, bem inseridas no mundo, elas têm que servir a branquitude, falar o que a branquitude quer ouvir, dar coisas para a branquitude, elas têm que demonstrar um ato de servidão, ser gentis. É quando isso acontece que a gente se embranqueceu por dentro. É quando pessoas não brancas aprendem que para poder fluir socialmente tem que entrar no jogo da branquitude e ser uma pessoa que vai servir ao sistema. Sofrer calada, vai ser uma pessoa que vai ter que fazer tudo sem reclamar. Quanto menos uma pessoa não branca reclama, menos essa pessoa tende a ser excluída. Não porque ela se tornou aceita, mas porque ela está dando menos trabalho, está dando menos conflito. E você servir, esse lugar de servidão, está profundamente enraizado. Eu olho muito nas relações afetivas, interraciais e também intergênero, como que as partes brancas e cisgêneras têm esse lugar que gosta de ser servida, que até exige isso, que até te posiciona nesse lugar que você tem que fazer de tudo para agradar aquela coisa, porque, olha, você está até se relacionando com uma pessoa branca, hein? Olha a chance que eu estou te dando de ser feliz. Uma pessoa cisgênera que aprendeu o mundo valorizar a sua imagem enquanto cisgênera, espera que pessoas trans sejam servientes, serviçais do seu gosto, do seu desejo, e sejam objetos de fetiche. Então a gente está colocando que a linguagem é formas de servir, ato de serviço, ou a gente está interiorizando o desejo mais profundo da pessoa que nos coloniza? Pensa sobre isso, né? E toque físico é o que a gente falou. A gente quer toque físico ou a gente não teve amor na nossa vivência?
A gente não teve amor na vivência e justifica isso só chamando de toque físico, sem olhar o que isso nos produz. Porque, de novo, o perigo mesmo é que a gente se torne refém dessas classificações. Quando a gente diz a minha linguagem de amor, a minha carência é essa, o problema não é dizer que a minha carência é essa. O problema é parar por aí e não tentar compreender o que está por trás de tudo isso. O que produziu essa condição, esse estado afetivo, esse modo de ser e de estar no mundo. Por que a gente se coloca nesse modo? E se colocando nesse modo, a gente aceita que é assim e começa a procurar pessoas que se enquadrem nisso. A gente nunca vai sair desse lugar de produção que a gente tem, de nosso afeto, se a gente não descolonizar. Porque a gente vai ficar o tempo todo procurando quem supra essa falta que a gente foi, onde a gente foi produzida na nossa história. A gente vai procurar quem supra essa falta de todo o modo. Isso pode adoecer a gente de um jeito tão grande e nos colocar em relacionamentos abusivos, em relacionamentos infelizes, patéticos, monogâmicos, porque a monogamia, ela vai tentar higienizar o afeto. E por isso que as pessoas acham que a monogamia foi feita para elas. E por isso que elas acham que a não monogamia não serve para elas, porque na não monogamia, nos moldes que a gente fala, que eu falo aqui pelo menos, ela vai te convidar a olhar para essas coisas que chamam de linguagem do amor e pensar de onde elas vêm. É sobre descolonizar o afeto, sobre entender o nosso corpo, entender o nosso desejo sexual, entender o quanto do desejo sexual mobiliza nossas outras questões e o quanto ele é restrito, restringido e colocado dentro de uma caixa de sabão para ser lavado na sua máquina chamada sociedade, linguagens de amor, chamada capitalismo. E enquanto não sair um amor limpo, alvejado, desenhado ali para ser o mais serviçal possível, as pessoas não vão se contentar, o sistema não vai se contentar. Gênero está envolvido em tudo isso, gente. Afeto está relacionado com gênero, com raça, com a identidade de gênero, com a expressão, com a classe, com a quantidade de crianças, com a neurodiversidade, com o corpo. Tudo isso é sobre afeto. Não dá para simplificar igual esse texto faz, não dá pra gente acreditar nisso. E toda vez que você ouvir agora palavras sobre essas linguagens de amor, não precisa sair queimando tudo. Se quiser, faça. Mas não precisa. Saia pensando primeiro, de onde vem isso que eu estou chamando de linguagem de amor? De onde vem isso que eu estou chamando de o meu jeito de amar e de ser amado? De onde vem o que produziu e como que eu posso lidar com isso sem que eu me torne dependente dessas nomenclaturas? Esse eu acho que é o principal ponto. Pensar sobre isso. E eu acho que é isso que eu queria falar nesse episódio, né? É quase uma sistematização resumida do que teria para dizer. Dá pra gente fazer quase um podcast sobre a falácia das linguagens de amor. A fantasia das 5 linguagens de amor. Daria para fazer isso tudo. Mas deixei aqui com vocês, pensem a respeito. E de novo, né, gente? Compartilha com as pessoas o episódio, o podcast. Já vai lá e segue nosso podcast, me segue no Instagram, ajuda nessa produção de conhecimento também, que é uma produção voluntária, uma produção independente, mas que eu conto muito com vocês no sentido não só de vocês trazerem questões importantes para a gente discutir, que isso me ajuda muito, enriquece muito o trabalho, mas também da gente democratizar. E acima de tudo, questionem e critiquem também o meu trabalho. O meu trabalho ele não está livre de críticas, pelo contrário, ele está aqui no mundo, ele está colocado no campo de batalha para ser disputado mesmo. Eu não estou trazendo verdades, eu estou trazendo interpretações minhas e de outras áreas para a gente compreender o que é isso. E a gente entender cada vez mais no processo de comunidade, no processo de parceria, da gente conseguir compreender a vida para além do que é colocado como uma caixa de hegemonia. E para finalizar, eu queria ler com vocês aqui, só para a gente fechar mesmo, um poema que eu escrevi lá em 3 de abril de 2020, que se chama A Gente Se Apaga. Porque eu acho que, no fundo, ele fala um pouco de como é perigoso a gente se apegar demais a certas narrativas e certas coisas e esquecer do que a gente é e do que nos compõe. Então, um beijinho para vocês, fiquem bem, boas reflexões e a gente se vê em breve em outro episódio. Deixo com vocês aqui o poema A Gente Se Apaga. A gente finge e diz que não. A gente reluta saber e assim rotula a alma. Crê na fantasia alada, mas a gente se apega. A gente se apega de um modo que a única maneira de sentir-se sem o apego é criando a fantasia da livre autonomia.
E por se apegar demais, a gente mente e começa a ver de menos. A gente se apega ao toque, ao cheiro, ao beijo, ao jeito. Dia após dia, seus significados se entrelaçam com os acontecimentos. Noite após noite, o sentir ganha uma necessidade. A constância fortalece a ideia de confiança do que se sente. Somos como objetos seduzidos pelo apego de estar ali. Quando do beijo seu toque, é o cheiro do jeito que nos seduz. A gente se apega à ideia de permanência. Pensamos que estaremos mesmo assim em equilíbrio o tempo todo, lado a lado, face a face, sinceridade a sinceridade. Cremos ser seguros estar como estamos. Seguimos ali, louvando a permanência no mundo impermanente, frio, seco e que só vai. A gente se acostuma ao sentimento de proteção. Pensamos mesmo que alguém vai nos proteger em detrimento de sanar as suas próprias angústias? Alguma pessoa é capaz de, num lapso enlouquecido, pensar em algo desse tipo? Sim, a gente pensa nisso quando se apega. Mas a gente se esquece que, na melhor das hipóteses, somos nós que precisamos nos proteger, sobretudo de nós mesmos, do nosso apego que nos pega. No mundo bonito, pessoas olham para dentro uma das outras. Numa idealização romântica, o ser humano pode até escolher entre apunhalar e tentar ajudar a sarar uma ferida. Mas apegando-se a uma ideia, a gente esquece que o tempo construiu. A gente não quer pensar em coisas que abalariam o nosso prazer, pois isso nos traria desconforto. Por isso abafamos a memória, criamos novos nomes e novos significados. Dizemos ser livres para voar, mas voamos de um galho para o outro na mesma gaiola de vidro. A gente se apega ao desejo de ser gente. Queremos poder. Poder pensar, fazer, criar, escolher. Lutamos para estampar uma etiqueta de eu quis, eu fiz. Carimbamos com lealdade a ideia de que temos maturidade. A gente crê não estar apegado à carência de ter nomes, mas nós o que somos, se não nomes ressignificados. O que continua daí é o que fazemos com o que foi feito de nós, e geralmente seguimos nos apegando. A gente se apega ao ontem, ao hoje, ao amanhã, se apega à rotina, aos movimentos automáticos, aos comandos incorporados, se apega ao dia que começa e que termina no mesmo lugar, aos abraços pela noite, ao café no mesmo horário, o cheiro da comida, ao ritual musical, ao tom, aos planos, aos mitos. Por vezes a gente se apega a uma vida dentro de um mesmo aquário, sempre. A gente se apega a tudo o tempo todo. A gente se apega inclusive ao tempo e ao seu desenrolar. Mas a gente esquece que o amanhã é incerto e com ele o nosso apego pode ser arrancado num só ato. Um ato lento ou rápido, úmido ou seco, quente ou frio, mas se desfaz num ato. A gente se apega às coisas como uma fita adesiva se prega à parede na tentativa falida de conter a rachadura. Nos apegamos à esperança de que um dia as coisas mudem, mas quando elas mudam, nos assustamos e trememos. Talvez nos apegamos demais à ideia de que mudar é sempre dar certo, até que nos apegamos ao medo de se apegar. A gente não deveria, mas se apega demais às incertezas e, se apegando, a gente se apaga. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories do Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio, caso você queira que o seu áudio seja colocado no episódio e eu comente sobre o seu áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve, até um próximo episódio.